Bom dia, sétimo ano, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês, pessoal? Eu espero que estejam bem, eu espero que estejam tendo um ótimo final de semana, aproveitando bastante, né? E para aqueles que assistem durante a semana, eu espero que estejam tendo uma ótima semana. Ok, pessoal? Bem, gente, mais uma aula de português, professor David. Vamos finalizar o nosso assunto de transitividade verbal. Nas últimas aulas falamos sobre isso, expliquei para vocês a questão dos verbos transitivos. Falei também sobre os objetos direto e indireto. Ok, deixa eu colocar o cabeçalho aqui. Pronto, pessoal. Então, vamos finalizar com algumas atividades do livro, tá bom? Com algumas atividades também de interpretação de texto, juntamente com atividades sobre a transitividade verbal em si, tá bom? Nós já sabemos aí que o verbo transitivo, né, é o verbo que requer um objeto. Dentro dessa mesma categoria, nós temos dois tipos de verbos, transitivos diretos e transitivos indiretos, tá? Os verbos transitivos diretos são aqueles que requerem um objeto direto, ou seja, que não vem seguido de preposição. Os transitivos indiretos são aqueles que precisam de um objeto, ou seja, um complemento, indireto, que precisa vir seguido de uma preposição. Ok? Hoje vamos fazer essa atividade sobre isso. Verbos intransitivos que não precisam de objeto nenhum. E verbos bitransitivos são os verbos que precisam de dois objetos, um objeto direto e um objeto indireto. Lembrando, pessoal, como eu falei na última aula, que complemento e objeto são a mesma coisa, tá bom? Complemento e objeto são a mesma coisa. A diferença é que complemento é um termo mais vago, tá? Ele pode se referir a outros tipos de complementos, tá? Por exemplo, na preposição, nós também chamamos o substantivo de complemento da preposição. Por exemplo, eu estava em casa. Nesse caso aqui, ó, nós temos uma preposição, que é a preposição em, indicando localização, e temos o substantivo casa, que está agindo como complemento da preposição. Então, esse termo complemento ele é muito vago, tá? Então, quando a gente está falando de complemento do verbo, complemento verbal, nós preferimos utilizar a denominação objeto direto e indireto. Ok, gente? Então, essa nomenclatura aqui, para complemento verbal, complemento do verbo, a gente prefere dizer objeto direto e indireto, tá bom? Então, temos aí os verbos transitivos, no total, a classificação dos verbos, pessoal. Classificação dos verbos. Transitivos, intransitivos, bitransitivos, tá bom? E dentro da classificação de transitivos, nós temos transitivo direto e transitivo indireto. Ok, gente? Então, essa é a classificação dos verbos. E a classificação dos complementos verbais. Classificação dos complementos verbais. Objeto direto e objeto indireto, tá bom? Esse objeto direto e indireto, ele está diretamente ligado aos verbos transitivos, tá bom? Objeto direto é o verbo transitivo direto e objeto indireto é o verbo transitivo indireto, tá bom? Deixa eu organizar esse desenho aqui, que certamente ele não tá legal, gente. Ele não tá legal. E agora para tirar esse... Deixa assim mesmo. Certamente a gente percebeu hoje, aprendeu outra coisa também, né? Que o professor não sabe desenhar. Isso é fato. Pronto. Ok, pessoal. Muito bem.
Esse professor não sabe desenhar, não, é verdade. Esse professor não sabe desenhar. Isso é fato. Mas isso não importa não, né, pessoal? Acho que vocês conseguiram entender o que eu quis passar para vocês, né? Então, muito bem, gente. Muito bem. Então, vamos lá. Agora vamos realizar algumas atividades, tá bom? Tá aí o resumo das aulas sobre transitividade verbal. Como vocês podem perceber, não tem nada difícil, não tem nada que, sabe, não, é uma coisa fácil, é uma coisa simples. O que você precisa fazer apenas simplesmente lembrar dessa questão de objeto direto e indireto, tá bom? Então eu vou pedir que vocês abram aí o livro de vocês. Abram aí o livro de vocês na página... Só um minuto, pessoal. Já respondemos a da página 265. A página também 266. Muito bem. Vamos abrir aí a nossa página 268. Página 268. Ok? Vamos lá. Abram aí, por favor, na página 268. Muito bem, pessoal. Estou com o meu livro aberto na página 268 aqui. Tá bom? Deixa eu posicioná-lo aqui. Muito bem. Página 268, vamos fazer uma atividade de interpretação textual e nessa atividade eu vou acrescentar para vocês aqui algumas atividades sobre transitividade verbal, tá bom? A atividade da página 268 e 269, elas focam mais em interpretação de texto. Então, eu vou adaptar algumas perguntas aqui, tá bom? Eu vou utilizar as perguntas do livro de vocês e também vou fazer algumas perguntas por fora, tá bom? Então, para respondermos as atividades, precisamos ler o texto da página 267. Vamos lá, página 267. A água pede água. Vamos fazer a leitura. Aqui no planeta Terra, a Terra, isto é, os continentes e as ilhas, ocupam apenas a quarta parte da superfície. Tudo mais é água, doce, salgada, sólida, líquida e gasosa. É nos oceanos e mares que fica a maior parte da água, 97,5%. Mas precisamos mesmo de água doce para viver. Só que a maior parte dela está congelada. Resta então a água das reservas subterrâneas, dos lagos, dos pântanos e dos rios. E ela está acabando no mundo todo. O Brasil concentra 14% da água doce do planeta. Por isso, esbanjá-la é como cometer um crime. O pior é que a maioria das pessoas desperdiça a água sem perceber, deixando a torneira aberta ao escovar os dentes e em banhos demorados, por exemplo. Mas se cada um fizer a sua parte, com pequenas ações individuais, podemos ter um grande resultado coletivo. Você já ouviu a expressão pedir água? É quando alguém pede socorro. Chegou a vez da natureza, ou melhor, da água pedir água. Muito bem, então a gente vê que é um texto que fala sobre a escassez de água, a possibilidade do mundo ficar sem água devido às poucas reservas que temos e o desperdício em excesso de água. Ok? Agora vamos partir para a página 267. Ok? Temos aí o primeiro quesito que diz: qual é a fração que a água ocupa no nosso planeta? Aí vamos, para podermos responder essa questão, vou colocar aqui do lado. Eu vou mover um pouquinho aqui, tá, gente? Deixa eu remover isso aqui, esse desenho aqui, para ter mais espaço aqui no nosso quadro. Pronto. Vamos lá. Primeiro, qual é a fração que a água ocupa no nosso planeta? Voltando para o texto, qual é a fração que a água ocupa no nosso planeta? Aqui no planeta Terra, a Terra, isto é, os continentes e as ilhas ocupam apenas a quarta parte da
superfície. Então, no caso aí, tudo mais é água, doce, salgada, sólida, líquida e gasosa, certo? Ou seja, pessoal, temos aqui o segundo parágrafo, é nos mares que fica a maior parte da água. Nós precisamos de água doce para viver, só que a maior parte dela. Então, água reservada para deixar. Ok. Qual é a fração que a água ocupa no nosso planeta? A ocupa aí, aqui no planeta Terra, ocupa a quarta parte da superfície. Ou seja, 3 frações. 3 quartos. A resposta aí é 3 quartos. É a fração que ela indica no nosso, que ela representa nosso planeta. Segundo, esse texto é um exemplo de artigo de opinião. Por isso, expressa o ponto de vista do seu autor sobre um tema específico. Nesse caso, qual é o tema abordado pelo autor e qual é a opinião dele? Gente, considerando que é um artigo de opinião, gênero artigo de opinião, qual é o tema abordado pelo autor? Considerando toda a leitura, qual é o tema que ele aborda aí? Né? É muito fácil isso daí. Né? Claro que a gente vê que o tema não é água em si, pessoal. Ele está indo além da água. Ele está falando algo relacionado à água. O que exatamente? Porque o tema não é apenas água. Tem gente que pode querer colocar água. Estaria certo? Estaria. Mas ele está falando algo mais peculiar sobre a água. Tá bom? Então, sobre o que ele está falando aqui de água? Vamos ver. Ó, ele está, em uma ideia geral, pessoal, ele está se referindo mais aqui à questão da falta d'água, né? O desperdício de água. Então, o tema do texto poderia ser desperdício de água, tá? Nesse caso aí, é o desperdício de água, tá bom? É o que o autor está falando com esse texto aí. Ele está falando sobre água, claro, pessoal, mas exatamente o que sobre a água, entendeu? Sobre o que? Sobre a falta d'água, tá bom, gente? Então, desperdício d'água. Então, o tema aí poderia ser desperdício d'água. Continuando. Qual é a opinião dele? Qual é a opinião do autor? A opinião do autor, pessoal, é que... O que é que vocês acham que ele está defendendo nesse texto aí? Sobre essa questão do desperdício de água. O que é que ele acha aí, baseado nas suas próprias palavras? O que é que vocês acham? Ó, no último parágrafo temos a resposta aí. Quando a gente fala a opinião do autor, a gente está falando a parte pessoal, o que é que ele acha que pode ser feito. Então, mas, se cada um fizer a sua parte com pequenas ações individuais, podemos ter um grande resultado coletivo. Você já ouviu a expressão pedir água? É quando alguém pede socorro. Chegou a vez da natureza, ou melhor, da água, pedir água. Basicamente, ele acredita, a opinião dele é que se todos nós trabalharmos juntos, conseguiremos reduzir esse impacto e esse desperdício de água no mundo todo. Então, a opinião dele é que, ao trabalharmos juntos, conseguiremos diminuir o impacto do... Muito bem, pessoal. Então, a opinião dele é que, ao trabalhar juntos, nós conseguiremos diminuir o impacto do desperdício de água. Muito bem. Vamos realizar essa primeira parte aqui de atividades e depois vamos realizar algumas atividades sobre a transitividade verbal, tá bom? Eu vou usar esse mesmo texto, tá bom, pessoal? Nesse mesmo texto aqui, nós vamos, então, fazer essa atividade, tá bom? Então, foquem nesse texto aí, que vamos fazer a atividade de interpretação e também a atividade sobre a transitividade verbal dele, tá bom? Vamos finalizar primeiro essa primeira página aqui, 268, porque ainda temos outras páginas para resolver, ok? Terceiro, de acordo com o texto, como se encontra quase toda a água necessária para a nossa sobrevivência? Vamos lá. Terceiro, de acordo com o texto, como se encontra quase toda a água necessária para a nossa
sobrevivência. Gente, uma dica que eu dou para vocês, que vocês vão... futuramente vocês vão precisar muito dessa dica, é o seguinte. Comecem, pessoal, antes de vocês responderem as perguntas, antes de, na verdade, vocês lerem o texto, leiam as perguntas, tá bom? Em uma prova onde vocês têm pouco tempo, o importante é que vocês leiam primeiro a pergunta e depois vocês leiam o texto. Como aqui estamos apenas realizando uma atividade de correção, claro que não tenha medo de demorar, né? A gente pode levar o quanto a gente quiser, tá bom? Mas é o seguinte, pessoal. Quando vocês forem responder uma prova e tiverem pouco tempo, tentem ler primeiro as perguntas e depois vocês leem o texto. Porque quando vocês leem a pergunta, vocês sabem o que é que a pergunta quer, o que é que está pedindo. Então, vocês já vão ler o texto buscando essa resposta. É como se vocês já fossem ler o texto sabendo o que vocês querem encontrar. Estão me entendendo? Essa é a estratégia para vocês conseguirem resolver as questões, atividades de interpretação textual. É vocês focarem na pergunta e depois se direcionarem para o texto, porque vocês já vão ler o texto cientes do que vocês já querem encontrar. Entenderam? Muito bem. Vamos lá, continuando aqui, então. De acordo com o texto, como se encontra quase toda a água necessária para a nossa sobrevivência? Encontra-se, vamos lá, ler o texto. Então, como aqui a gente quer saber como se encontra a água necessária para a sobrevivência, a gente já vai ler o texto buscando isso. Então, a gente vai ignorar outras informações que não sejam relacionadas a isso. Então, vamos lá. Pronto. Onde se encontra qual a sua água necessária? Pronto, pessoal. Vejam só. No segundo parágrafo, tem duas coisas interessantíssimas aqui. Tá? Segundo parágrafo. Leiam comigo aí. Segundo parágrafo. É nos oceanos e mares que fica a maior parte da água, 97,5%. Algumas pessoas poderiam querer colocar essa resposta, mas não é essa a resposta. Por quê, pessoal? Preste atenção. De acordo com o texto, como se encontra quase toda a água necessária para a nossa sobrevivência. Nessa parte aqui, ele está falando da maior parte da água, mas não está falando da água necessária para viver. Se a gente continuar lendo, no entanto, vamos encontrar, mas precisamos mesmo é de água doce para viver. Entendeu? Ou seja, ele está aqui, adiantando e está falando sobre a água que é necessária para a nossa vivência. Então, essa é a resposta. Mas precisamos mesmo de água doce para viver, só que a maior parte dela está congelada. Então, pessoal, onde se encontra a maior parte da água? Se encontra congelada. Se encontra, como se encontra, né? Se encontra congelada. Viu, pessoal, como é simples? Tem que se atentar a esses detalhes, tá, gente? Aqui está falando a água necessária para a nossa sobrevivência. Então, se atentem a isso aí, beleza? Vamos lá para o próximo agora. Quarto, segundo o autor do texto, deixa eu apagar aqui. Quarto, segundo o autor do texto, muitos brasileiros utilizam a água. Pronto. De acordo com o texto, muitos brasileiros utilizam a água de que forma? Vamos ver as alternativas aí. Temos a letra A. Letra A. Sem preocupação em economizá-la. Vamos lá, letra A. Sem preocupação em economizá-la. Letra B. Das reservas subterrâneas do sul do país. Letra C, dos mares e oceanos despreocupadamente. Letra D, além da capacidade da caixa d'água.
exceto o Brasil. E letra A, a letra E, fazendo a sua parte na preservação do meio ambiente. Gente, vamos tomar cuidado aqui também, viu? Vamos tomar cuidado aqui também. Ó, aqui ele está perguntando, segundo o autor do texto, muitos brasileiros, ó, então a gente vai saber que a nossa informação aqui é sobre como os brasileiros usam a água. Brasileiro, tá? Não se for alemão, o resto do mundo, não. É só os brasileiros. Ele quer saber como os brasileiros usam a água. Sem preocupação em economizar, lavagem de reservas subterrâneas do país, dos mares e oceanos preocupadamente, além da capacidade da caixa d'água do Brasil, fazendo a sua parte na preservação do meio ambiente. Vamos ver. Vamos fazer a leitura do texto. Aqui no planeta Terra, a Terra é estes continentes, ele é o mais do salário. Pronto. O Brasil, terceiro parágrafo, o Brasil concentra 14% da água doce do planeta. Por isso, esbanjá-la é como cometer um crime. O pior é que a maioria das pessoas desperdiça água sem perceber, deixando a torneira aberta ao escovar os dentes e em banhos demorados, por exemplo. Pronto, já deu a resposta, tá? Então, ele está falando aqui que os brasileiros usam a água sem preocupação em economizar, tá? Das reservas subterrâneas do sul do país, não, pessoal, porque aqui, ó, por isso não fala sobre isso daí, tá? Não fala sobre está reservada, deixa eu ver aqui, não está falando sobre estar no sul do país. Letra C, dos mares e oceanos despreocupadamente. Não, ele fala aqui que a maior parte da água fica no oceano, mas não está falando que a gente utiliza de lá, tá bom? Também não tem nada sobre falar de caixa d'água, também não tem nada falando sobre... a letra E tem, né? Mas é exatamente o que a gente não faz. A gente não faz a nossa parte na preservação do meio ambiente. Então, a resposta correta é a letra A, sem preocupação em economizar. Então, segundo o autor do texto, muitos brasileiros utilizam a água sem preocupação em economizar. Essa é a resposta correta, sem preocupação em economizar. Quinto e último quesito. Assinale a alternativa correta de acordo com o texto. Aí temos aí, letra A. As pessoas estão pedindo ajuda para obter água. Letra B. Os brasileiros estão com sede de água pura. Letra C. O mundo todo precisa de água, exceto o Brasil. Letra D. A água doce está acabando no mundo. Letra D. Letra E. A água potável será motivo de guerras no futuro. Esse aí eu vou dar algum minuto para vocês conseguirem responder, baseado no texto. Podem começar. E aí, pessoal, qual é a resposta correta? Será que é a letra A? As pessoas estão pedindo ajuda para obter água. Letra B, os brasileiros estão com sede de água pura. Letra C, o mundo precisa de água, exceto o Brasil. Letra D, a água doce está acabando no mundo. Letra E, a água potável será motivo de guerra no futuro. Vamos fazer a leitura do texto. Vamos começar primeiro pela letra A. As pessoas estão pedindo ajuda para obter água. Não, pessoal, não fala nada sobre obtenção de água, tá? Sobre as pessoas estarem pedindo ajuda para obter água. Não tem. Então, letra A está eliminada. Os brasileiros estão com sede de água pura. Vamos lá.
Também não fala sobre isso, pessoal. Letra C. O mundo todo precisa de água, exceto o Brasil. Essa daí eu não preciso nem ler, né, gente? Todo mundo precisa de água, né? Letra D. A água doce está acabando no mundo. Vamos lá, vamos ver. Exatamente. Resta então a água das reservas subterrâneas dos lagos, dos pântanos e dos rios. E ela está acabando no mundo todo. Segundo parágrafo, última linha é a resposta. Então, a resposta dessa questão aí é a letra D. A água doce está acabando no mundo. Muito bem, pessoal. Letra E, a água potável será motivo de guerras no futuro, né? Não fala sobre isso aqui, mas também é uma possibilidade, né, pessoal? Infelizmente, do jeito que as coisas estão, né? Talvez até seja realmente um motivo de guerra, de brigas, né? Como a gente já vê muitos países aí explorando outros por causa disso, tá, pessoal? Então, muito bem. Então, na nossa próxima aula, vamos continuar, tá bom? Aqui esse assunto. Porém, faremos agora no quinto, exatamente, paramos no quinto quesito, só que agora vamos fazer algumas atividades baseadas na transitividade verbal. Com esse mesmo texto, a água pede água, tá bom? Então estudem-no, porque na próxima aula nós vamos trabalhá-lo utilizando atividades de transitividade verbal, verbos e objetos diretos. Hoje fizemos uma pequena atividade de interpretação do texto. Devido ao pouco tempo que nós temos aqui, eu não vou conseguir fazer hoje com vocês essa atividade, então vamos ficar para a próxima aula. Mas, como eu já tenho dito de antemão, peço a vocês que vocês façam a leitura do texto, tá bom? Já tentem identificar os verbos transitivos e intransitivos, porque vai ser esse tipo de atividade que vamos fazer na próxima aula, tá bom, pessoal? Se atentem às dicas sobre interpretação do texto que eu dei. Sempre leiam primeiro o enunciado, as questões, vejam as alternativas e já leiam o texto buscando a resposta para aquela alternativa, tá bom? Se vocês forem ler o texto para depois ler as questões, vocês vão perder muito tempo, tá bom? E a gente sabe que sair uma prova do Enem, por exemplo, conta muito, né? O tempo é o mais importante. Você tem que ter um gerenciamento de tempo muito bom. Então, eu já estou dando essas dicas para vocês. Mas aqui vocês podem ler com calma, pausem o vídeo para rever, para tirar as próprias conclusões de vocês, que isso é necessário, tá bom? Não fiquem presos apenas à minha resposta, tá bom? Mas vocês têm que buscar as respostas de vocês, tá bom? Baseado no que vocês puderam perceber aí no texto, tá, pessoal? Então, ficamos por aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me contatar no Class App, tá bom? Estou à disposição de vocês. Lembrem-se também, como eu já tenho dito, sobre a questão, pessoal, do texto. Leiam o texto, porque na nossa próxima aula nós vamos trabalhar em cima dele sobre transitividade verbal. Ok, meus queridos? Então, novamente, foi um prazer estar aqui com vocês. Vejo vocês na próxima aula. Tenham uma ótima semana. Deus abençoe muito vocês aí. Estudem bastante, descansem e na próxima aula vamos finalizar o nosso assunto de transitividade verbal. Ok, pessoal? Qualquer dúvida podem chamar lá no Class I. Fui, pessoal. Até a próxima.